Olá, bom dia. Espero que todos estejam bem e nós estamos aqui mais uma vez com o programa Autoconhecimento. E como eu costumo dizer, autoconhecimento para mim engloba tudo, abrange todas as informações que sejam favoráveis ao nosso crescimento, à nossa evolução. E hoje eu vou falar sobre ciúme. Ciúme normal, se é que podemos dizer assim, e o ciúme doentio, que nós colocamos como síndrome de Otelo. Aprender a diferenciar um do outro. E o ciúme normal, basicamente, é o medo de perder alguém amado para uma terceira pessoa. O ciúme normal é momentâneo e baseado em fatos. O desejo é preservar o relacionamento. Algumas pessoas o veem como prova de amor, zelo ou valorização do parceiro. E outros consideram uma prova de insegurança e baixa autoestima. Já o ciúme doentio é um ciúme patológico. Existe o desejo inconsciente da ameaça de um rival, assim como o desejo obsessivo de controle total sobre os sentimentos e comportamentos do outro. E assim sendo, visto como exagerado, sem motivo aparente que o provoque, deixando o ciumento absolutamente inseguro e transformando-o num grande controlador, limitador da liberdade do outro, de qualquer atividade que o parceiro queira fazer sem que ele esteja presente. As dúvidas se transformam em ideias supervalorizadas, levando a pessoa a checar, verificar se ela tem fundamento, como começar a seguir o parceiro, checa o celular, as ligações que ele recebeu, quer saber quem enviou mensagens, que e-mails recebeu e por que motivo recebeu aqueles e-mails, com quem falou e sobre o que falou, onde está e a que horas a pessoa vai voltar, quem são os amigos do parceiro, por que ela está com eles e por que o parceiro nutre estas amizades. Acha que se a pessoa se arruma para sair, mesmo que seja para o trabalho, está se arrumando para encontrar o amante. Se há algum atraso por parte do parceiro, é motivo de brigas e questionamentos intermináveis e até insuportáveis. E por mais que tente aliviar seus sentimentos, nunca estará satisfeito, permanecendo o mal-estar da dúvida. Enfim, a vida a dois se transforma num verdadeiro martírio, um verdadeiro inferno. O ciúme doentio é um sentimento bastante profundo e intenso que muitas pessoas experimentam, muitos sofrem com esse sentimento, se sentem perdidos e descontrolados, porque a percepção e a autoestima fica comprometida. Sofrer por ciúmes não é fácil e deixar de sentir isso é ainda mais difícil para quem está vivenciando essa situação, pois não encontra saídas. Muitas vezes sabe que o que percebe, o que vê e o que o outro fala não transmite segurança. Assim, continua alimentando um círculo vicioso que parece nunca ter fim. E a pessoa sofre com isso, mesmo o ciumento sofre. Ele provoca muito sofrimento e até comportamentos perigosos pela impulsividade do ciumento em querer resolver as coisas de forma extrema, quer seja pela incapacidade do ciumento de conseguir se conter, se controlar e de enxergar a situação de maneira menos negativa. E esse ciúme doentio, que é também o ciúme patológico, aparece muito na mídia, nos jornais, nas revistas, TVs. A gente está cansado de ver nos noticiários notícias de suicídio ou assassinatos provocados por pessoas que vivenciam situações tão desesperadas que a única forma que encontraram para sair dessa situação são esses atos extremistas, esses atos
translocados. E uma das formas de conseguir entender o porquê aconteceu isso no relacionamento é fazer uma retrospectiva das situações que foram dando amparo, consistência a esse ciúme. E a partir dessa reflexão, associar a própria valorização pessoal com esses acontecimentos. O principal combustível do ciúme doentio é a própria insegurança de quem vivencia a situação. Mesmo que a situação de ciúme esteja sustentada por uma traição real do outro, vivenciar o ciúme, sofrer com a situação e viver nesse sofrimento está diretamente relacionado com aquilo que ele quer, com aquilo que ele deseja e espera do relacionamento. Quando acontece uma traição real, a pessoa traída precisa se rever, se colocar na situação, refazendo suas expectativas e reavaliando sua posição dentro do relacionamento. Estando com a autoestima elevada, valorizando-se pessoalmente, a pessoa pode, em qualquer momento da relação, repensar se ainda vale a pena o investimento no outro, se ainda vale a pena reconstruir o que foi destruído e se ainda vale a pena perdoar ou ser perdoado para que se refaça a partir desta decisão uma nova situação, uma nova vida, um novo contato. E se ao contrário, a pessoa estiver com autoestima baixa, sentindo-se inferior, rejeitada ou trocada, menosprezada, provavelmente vai ter mais dificuldade de repensar, de refletir, de se reposicionar e entender suas próprias expectativas, o que pode gerar um sentimento de querer lutar por algo que não sente forças, de querer descobrir ainda mais, de sofrer ainda mais, numa penitência que, é óbvio, não vale a pena. A busca pelo atendimento psicológico, a ajuda de um profissional pode auxiliar, facilitar esse processo, permitindo que a pessoa se revalorize, perceba que merece a retribuição de sua capacidade de amar. Sofrer por ciúme é sofrer pela própria insegurança. A nossa felicidade nunca está na mão dos outros. Nós podemos fazer nossa felicidade e podemos construir relações merecedoras do nosso amor. Amar demais não é problema. Amar e não ser correspondido provoca insegurança. A insegurança diminui a autoestima e nos deixa vulnerável. Se conhecer, se reconhecer, se sentir merecedor de algo bom, de poder compartilhar a capacidade de amar, é saudável e requer principalmente a nossa atenção. Em casos extremos, a pessoa que sofre com esse transtorno patológico pode chegar a matar o objeto do seu ciúme. Quando se chega ao homicídio é porque existe outro tipo de personalidade patológica, que se desenvolve a partir de uma paranoia ou em um ciúme delirante. Há casos em que o ciúme é reforçado pela influência de terceiros, de outras pessoas. Às vezes você vai pedir uma opinião para alguém, contar a sua história para alguém e essa pessoa ainda te instiga mais dentro dessa possessividade, desse problema que você já carrega, já tem. E também vamos lembrar que na obra de Shakespeare, o personagem Iago ajudou a convencer Otelo que Desdémona seria infiel. Então, outras pessoas de fora podem estar influenciando. E as pessoas ciumentas podem ser influenciadas pelas opiniões de outras pessoas e até mesmo pela mídia, pelos meios de comunicação. Contam casos e casos e a maioria, 95% dos casos contados pela mídia são trágicos. E se você der muita atenção ou se afetar muito com aquilo que você está ouvindo, você pode trazer isso para a sua vida. A melhor forma de tratar a síndrome de Otelo é buscar ajuda o quanto antes e entender as causas do problema, o que te leva a isso.
E a psicoterapia é de grande ajuda, um grande auxílio. E nos casos extremos é recomendada inclusive medicação. Em alguns pacientes a ideia de infidelidade é tão forte, tão persistente no pensamento, que altera as relações com as outras pessoas. E nesses casos uma medicação pode diminuir a intensidade dessa ideia fixa. Então vamos falar um pouco sobre os tipos de ciúme. O ciúme só é considerado um distúrbio psiquiátrico quando domina a pessoa e altera completamente, drasticamente a sua vida. Nós temos 4 tipos de ciúmes. A reação emocional normal, que se trata de um sentimento transitório, momentâneo, que não condiciona a vida de quem o sente, do ciumento. Uma segunda colocação, que é a reação emocional desmedida, que afeta principalmente as relações amorosas, pode ou não ter sido criadas por uma situação de infidelidade. Uma terceira colocação, que é o ciúme como traço distinto da personalidade, tipo dos que têm personalidade desconfiada. O ciúme afeta todas as áreas da vida de uma pessoa, na família, amor, as relações de trabalho. E, em geral, é característico de pessoas calculistas que veem ameaças aonde elas não existem e estão convencidas de que seu ponto de vista é uma verdade indiscutível, está completamente certo. Isso está ligado ao chamado de transtorno paranoico de personalidade. E uma quarta colocação, que é a própria síndrome de Otelo. Como eu disse anteriormente, um distúrbio caracterizado por pensamentos delirantes de ciúme. E esse delírio que alimenta o ciúme pode ser parte de um transtorno crônico ou de uma paranoia, mas também pode indicar um quadro de demência por deterioração do córtex cerebral ou alcoolismo crônico. Nos homens, a síndrome de Otelo é mais comum do que nas mulheres. E isso acontece por razões psicológicas e culturais. No homem, o apego real e simbólico à figura da mãe pode atuar inconscientemente, gerando sentimentos de contradição, de amor, ódio com relação às outras mulheres. No que diz respeito à influência da cultura, o problema é que em muitas sociedades ainda é forte a ideia de poder e dominação dos homens sobre as mulheres. E como resultado, alguns homens esperam que suas companheiras se submetam às suas regras e qualquer conduta de autonomia é vista como suspeita. E aí aparece o ciúme doentio. E há várias maneiras, até erradas, de lidar com o ciúme. Quem sofre os ataques do parceiro alimenta sem saber, à medida que concorda em se submeter ao que o outro pede. Por exemplo, se ao ser questionado sobre quem te enviou e-mails, mesmo no trabalho, se responder 10 satisfações, o outro vai se sentir no direito de fazer sempre as mesmas perguntas, de vigiar, agindo dessa forma cada vez mais forte, imponente, dono da verdade, dono de você. As brigas se tornam frequentes e o clima de tensão domina a relação, já que qualquer coisa é motivo para reacender o ciúme. Porém, há momentos de total tranquilidade intercalando essas crises de ciúme. Geralmente quando estão juntos fazendo algo que distrai a atenção do ciumento, o que deixa a vítima do ciúme confusa, tirando a vontade de abandonar a relação, que muitas vezes é tentadora. Então, naquele momento está tudo bem, está tudo mais ou menos equilibrado, a pessoa que seria, no caso, a vítima, começa a pensar, refletir se realmente deve terminar aquele relacionamento. De repente a pessoa vai mudar, aquela eterna expectativa de mudança do outro. Mas quando se vive em uma família que as características principais são o controle, o cuidado excessivo, o zelo e excessiva preocupação com os filhos,
se cresce achando que assim deve ser, porque esse foi o exemplo aprendido, foi o que ele viu a vida inteira em relação aos pais. Mas afinal, quem é a vítima aqui? Aquele que sofre com as cobranças e vive numa verdadeira prisão ao lado de alguém possessivo e controlador, ou este que vive em constante tensão e desconfiança, perdendo por completo sua tranquilidade diante da vida em função de algo que o consome. Então, quem é a vítima? O ciumento ou aquele que sofre pelo ciúme do outro? Bem, nesse caso eu diria que ambos são vítimas e necessitam de cuidados, cada um em seu contexto. Um porque age com possessividade e o outro porque aceita. Aquele que convive com o ciumento deve aprender a colocar limites, não alimentando as atitudes doentias do parceiro e não deixando de fazer suas coisas ou falar com seus amigos só porque o outro não quer. Ele acaba cedendo às pressões para evitar brigas, o que lhe parece mais fácil, mas o resultado é trágico, porque quando menos imaginar, vai perceber o quanto está agindo em função do outro e se deixando de lado, se submetendo, se anulando completamente em função do outro. E o pior, nada satisfaz o parceiro, porque aquele que cobra, aquele ciumento, vai estar sempre pedindo mais, cobrando mais, vai estar sempre exigindo, porque, como já disse anteriormente, a sensação de dúvida vai permanecer. E qual é a maneira certa de lidar com os ciúmes? Se você estiver dentro de uma terapia, procure entender por que se deixa dominar por alguém que te limita por completo, aceitando abrir mão do seu direito e liberdade de se relacionar com as pessoas e com o mundo. Por que você faz isso? Já o ciumento deve procurar ajuda de psicoterapia e medicamentos se for necessário, porque o tratamento vai atingir tanto o lado emocional quanto o físico. É uma doença tratável à base de antidepressivos que podem aliviar e bastante os sintomas, devolvendo à pessoa a liberdade de viver. Porque o ciumento também fica preso, ele está sempre preso àquela situação, àquela fissura que ele tem. A psicoterapia paralela à medicação é fundamental para que se trabalhe em questões profundas ligadas ao aparecimento dos ciúmes, geralmente envolvendo situações familiares complicadas, insegurança e autoestima baixa, entre outras tantas situações. Mas nunca tome medicação por conta própria. Sempre consulte um médico antes de optar pelo tratamento com medicamentos. Uma grande dificuldade que encontramos ao lidar com essas pessoas é que, em muitos casos, tal comportamento foi aprendido com o pai ou com a mãe. Também ciumentos, passando a falsa ideia de que esse jeito de agir é que é normal. Quando você vive em uma família que as características principais são, novamente, o controle, o cuidado excessivo, o zelo e a preocupação excessiva com os filhos, você vai crescer achando que assim deve ser, irá copiar o que vivenciou por toda a sua vida na companhia deles. Então, procure auxílio de um profissional. O resultado será a cura e isso será muito melhor. Você terá uma vida mais calma, tranquila, compartilhando de bons relacionamentos. Então, vamos pensar duas vezes, vamos reavaliar nossas vidas, nossas vivências, com quem estamos nos relacionando, se esta pessoa está nos fazendo bem, o que você procura nessa pessoa, o que você recebe dessa pessoa, ou o que essa pessoa te pede. Ela é controladora, ela confia em você, juntos vocês conseguem estar tranquilos, ambos podem ter amizades, podem conhecer pessoas, seja fora do trabalho ou dentro dele, sem que haja nenhuma situação constrangedora junto ao outro. Pare, pense, reflita se o seu relacionamento é saudável, se está te trazendo
algo de bom. Assim que você detectar qualquer coisa que possa estar influenciando ou te incomodando dentro de um relacionamento por possessividade, por controle, procure ajuda. Não pense que amanhã ele ou ela vai melhorar. Se existe um problema, se existe e sempre existe um gatilho para que algo aconteça, precisa ser tratado. O ciumento precisa descobrir quando começou, por que começou, para que aí possa sair desta roda viva, sair desta confusão e voltar a ter uma vida tranquila, saudável, onde possa estar em contato com todos sem sentir-se mal ou fazer com que o parceiro sinta-se mal. Então, reflita muito sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento e quando acender a luzinha dizendo que existe algo errado, procure ajuda, ok? Então hoje nós vamos ficando por aqui. Eu quero pedir a você, se gostou do nosso programa, dê um joinha aí, curta, compartilhe com seus amigos. De repente alguém está vivendo uma situação que não está muito legal e você pode ajudar. E também estará me ajudando com o canal, que à medida que for crescendo, estarei devolvendo isso em autoconhecimento para vocês, ok? Então agradeço pela atenção, por estarem comigo, por terem me ouvido. Até o próximo programa. Amor e luz sempre.